A lei de responsabilidade fiscal, todos nós temos que controlar os nossos gastos, né? E assim também é com o município, com o estado e com a União. Por isso que em 2000, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei complementar número 101 de 2000, que é considerado por muitos analistas como um marco na modernização das contas públicas. A lei de responsabilidade fiscal surgiu com o objetivo de dar mais transparência aos gastos públicos. Além disso, ela serviu para disciplinar o uso de recursos por parte de dos governantes brasileiros. Ela é um mecanismo que disciplina a utilização dos recursos públicos e faz com que os estados, o município e a União controlem os seus gastos, respeitando a capacidade de arrecadação por meio dos tributos que vocês pagam. Por isso, foram introduzidos na lei limites para as despesas e também para o endividamento futuro, um suposto endividamento futuro, alguma imprevisão. Além de exigir que os governantes gastem apenas dentro das possibilidades do orçamento, a lei determina que haja um planejamento de investimento. E com essa lei de responsabilidade fiscal, os gestores eles devem estabelecer metas fiscais periódicas. Sendo assim, o governante ele deve planejar, ele deve controlar as receitas e despesas, assim como evitar e corrigir problemas que possam aparecer no futuro. A lei de responsabilidade fiscal, meus amigos, ela, sancionada em 2000, como eu disse, ela é considerada uma lei de grande importância, porque entre as décadas de 1980 e 1990, o Brasil passou por um período de grande instabilidade econômica, vocês lembram disso? E isso fez com que o governo federal criasse um mecanismo de estabilização. Naquela época, se você ia comprar um produto no mercado, pagava X hoje, amanhã você ia comprar, o valor era 3 vezes maior. Aquelas maquininhas de remarcar preços eram diárias. Era uma coisa muito estranha a moeda naquela época no governo Sarney. E isso, o governo, primeiro passo, ele criou o Plano Real ainda no governo Itamar Franco. E com isso, a hiperinflação foi domada, a moeda foi estabilizada. No entanto, o descontrole dos gastos mantinha todas as esferas do poder público endividadas e sem recurso. Com o surgimento da lei de responsabilidade fiscal, no entanto, veio para sanar esse tipo de problema e buscar uma certa austeridade. A lei prevê o uso de mecanismo para que os entes da federação atuem de forma transparente. Quanto ao planejamento, perdão, senhores, não é Covid. Um dos principais conceitos da lei de responsabilidade fiscal é a necessidade de execução e vinculação do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Nisso ficou determinado que os recursos vinculados a determinada finalidade não podem ser utilizados para outra finalidade. Essa é uma forma de evitar que verbas destinadas à educação, à saúde, por exemplo, sejam desviadas para fins diversos, fins muitas vezes escusos. A lei também prevê um limite para o tamanho da dívida pública. A questão dos estados tem um limite e o município também tem um limite. Esse limite deve ser respeitado. Outro ponto em destaque é que o limite para despesas com pagamento do salário, meus amigos, isso leva em conta os gastos com servidores inativos, ativos, pensionistas. E esses valores, eles estão em relação à arrecadação total e varia de acordo com o seguinte: com a União 50%, estados e municípios 60%. O tempo é muito pouco. O governante que não respeitar essa lei, ele sofrerá diversas sanções, de acordo com o estipulado na própria lei. O mais comum são a anulação do ato infrator, multa, detenção ou até cassação do mandato. O tempo é curto, meus amigos. Tenham todos um bom dia. Se cuidem.